Ok. Bom dia a todos. Estamos na quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Reunião de outubro da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Presentes todos os conselheiros titulares. Vou fazer uma breve chamada. Dr. Mário Hermes, Dr. Martim Gesto, Dr. Ricardo Chevegato, doutora Ludmila Monteiro, Dr. Caio Rocha, doutor, que está sem câmera no momento, está aí, agora voltou, Dr. Leonardo Rocha e Dr. Juliano Fernandes, e este presidente Rony. Então, vamos prosseguir. Estamos com um pedido de sustentação oral para hoje, que tem prioridade. O patrono estava com um ligeiro problema de informática, digamos assim, e vamos tentar começar por ele. É o item 165 da pauta. Ele também tem 166. Acredito que deva fazer uma sustentação oral comum para os dois. O interessado é Félix Calbo Ramires. Esse processo está programado para a sessão de hoje, pela manhã. Então, eu vou pedir para a secretária convidá-lo para entrar na sala. Se os problemas de informática, a relatoria é da doutora Ludmila, né? E agora, se ele não estiver apto, a gente começa a julgar outros e depois proporciona a ele uma nova oportunidade de entrar na sala para fazer a sustentação. Mas a doutora Ludmila queria falar alguma coisa? Por favor, Ludmila. É só para a gente ficar com uma conexão mais estável. Estou vendo que parece que está todo mundo em alta qualidade, baixar a resolução. Perfeito. Por favor, os colegas que não fizeram. Obrigado, bem baixo. Assim providencie. Então, eu vou pedir para a Ana Tereza, ao apoio à sessão, convidar o patrono para entrar na sala para fazer a sua sustentação. Por favor, Ana. Ok, presidente, faria a convocação, mas o patrono não está conseguindo abrir a câmera dele, mas está tranquilo, a gente está ouvindo bem, ok? Pergunta para ele se ele prefere fazer um pouco mais adiante, tentar solucionar o problema, ou se ele prefere fazer agora mesmo, que aí a opção é dele, né? Se ele achar que tem algum prejuízo à defesa dele, a câmera não estiver ligada, realmente a gente pode esperar mais um pouco, não tem problema. Ok. Doutor Felipe, o senhor ouve? Tá. O presidente pergunta se o senhor prefere solucionar o problema da câmera e depois se ele retorna com a chamada, ou se o senhor quer entrar assim mesmo, sem a câmera. Ok. Ok, presidente. Isso. Não tem problema. Eu faria a convocação. Se é a opção dele, não tem problema. Item 165 da pauta, doutor Felipe Gonçalves. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem e dar a mensagem. Vamos aguardar, então. Ele apareceu. Doutor Felipe Macedo, né? Isso, bom dia. Bom dia. Infelizmente estamos com esse problema, não podemos ver, mas podemos ouvi-lo. Então, apareceu a imagem agora. Apareceu a imagem. Então, doutor, está preparado? Então, doutor? Liga o microfone e testa o áudio, por favor. Você está com o áudio ligado? Agora sim. Agora, me ouvem? Sim. Está ouvindo a gente perfeitamente? Perfeitamente. Ok, então vamos prosseguir. Bom dia, e já passo a palavra para a doutora Ludmila, item 165 da pauta. Bom dia a todos. Então, como o presidente já relatou, são dois processos do mesmo recorrente. A única mudança que nós vamos ter aqui é o exercício, os fatos são idênticos de ambos. Então, tudo que for feito agora para esse julgamento se aproveita para o item subsequente. Então, trata-se de um recurso voluntário interposto por Félix Calbo Ramires contra um acórdão proferido pela DRJ de Juiz de Fora, que rejeitou a impugnação apresentada para manter exigências de R$ 46.134
por ter indevidamente deduzido o valor de R$ 30.932 a título de previdência privada, além de ter compensado inadvertidamente R$ 24.270,26 de imposto de renda retido na fonte no ano calendário de 2008. Ao apreciar a impugnação, que está as folhas 2 a 9, que não se insurgiu contra a glosa da dedução do VGBL, a DRJ houve por bem manter a exigência por não ter o ora recorrente apresentado documentação suficiente para comprovar a retenção do imposto incidente sobre os rendimentos de aluguéis pagos por pessoas jurídicas. Em 6 de 2 de 2014, foi manejado um recurso voluntário, que está as folhas 127 a 138, acompanhado de comprovantes de depósito em conta corrente, de extrato do locador, demonstrativo de aluguéis. Essa documentação suplementar, acostada só em sede recursal, está as folhas 139 e 157. Em caráter preliminar, ele afirma que teria a DRJ conferido nova fundamentação à acusação fiscal, o que justificaria a reforma da decisão por ela prolatada. Aduz, em apertadíssima síntese, que o comprovante de rendimento pagos e de retenção de imposto de renda emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos rendimentos não seria o único documento hábil a comprovar a rigidez do seu direito à compensação. Pediu que fosse negado o provimento ao recurso, abre aspas, compensando-se o valor do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 24.270,26, referente à fonte pagadora Juvel, distribuidora de veículos limitada, fecha aspas, folha 138, bem como intimado pessoalmente o patrono para a realização de sustentação oral. Às vésperas do julgamento, o recorrente gentilmente ofertou memoriais, os quais mereceram minha atenciosa leitura. Esse é o relatório. Ok, com a palavra, então, o doutor Felipe, né, para fazer a sustentação. Isso. Posso fazer uma sustentação só? Como o outro caso é idêntico? Porque se aplica a tudo, né? Bom, primeiramente, bom dia. Eu peço a atenção dos senhores para destacar alguns aspectos deste caso, relevantes para o julgamento do recurso em análise. Como bem relatado, o recorrente teve lavrada contra si notificação de lançamento de imposto de renda à pessoa física, que deu origem ao processo administrativo ora em análise, referente ao ano calendário 2007, no valor de R$ 23.918,11. De acordo com a autoridade fiscal, foi glosado o valor de R$ 27.085,68, em razão de o recorrente supostamente ter informado o valor do saldo em VGBL no campo de pagamentos de previdência privada complementar e efetuado compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 16.904,79, referente à fonte pagadora Juvel, distribuidora de veículos limitada. Em face da acusação relativa à suposta compensação indevida, foi apresentada impugnação, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento. Aquele órgão julgador reconheceu que a locatória do imóvel era, de fato, a empresa Juvel, ao contrário do afirmado pela autoridade lançadora, no sentido de que o contrato de locação seria entre pessoas físicas. O lançamento foi mantido, porém, sob o argumento de que não consta dos autos documento fornecido pela fonte pagadora Juvel a comprovar a retenção por ela efetuada em desfavor do recorrente. No entanto, foram apresentados nos autos documentos comprobatórios de que a fonte pagadora Juvel reteve em desfavor do recorrente, no ano de 2007, R$ 16.904,79 a título de imposto de renda. A acusação relativa à suposta compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, naquele mesmo valor, referente à fonte pagadora Juvel, foi fundamentada pela autoridade lançadora exclusivamente no fato de o contrato de locação ter sido celebrado entre o recorrente e o senhor Cícero Leite de Oliveira, ou seja, entre duas pessoas físicas, razão pela qual não haveria obrigação desta pessoa física de reter o imposto de renda na fonte. A própria Delegacia de Julgamento confirma a afirmação essa afirmação no acórdão recorrido. Ainda, ao apreciar a impugnação, a autoridade julgadora
reconheceu que a locatária do imóvel era, de fato, a empresa Juvel, afastando o motivo que ocasionou a lavratura da notificação do lançamento. No entanto, naquela oportunidade, a DRJ decidiu manter o lançamento sob a alegação de que não consta nos autos o documento fornecido pela fonte pagadora Juvel a comprovar a retenção por ela efetuada em desfavor do recorrente. Ocorre que a falta do apontado documento não constou na fundamentação da acusação fiscal em hora combatida, pois, conforme já mencionado, ela foi fundamentada pela autoridade lançadora exclusivamente no fato do contrato de locação ter sido celebrado entre pessoas físicas. Tal afirmação é reforçada pela análise do termo de intimação fiscal, o qual atesta que aquele documento não foi solicitado ao recorrente, mas tão somente em relação aos rendimentos recebidos da Juvel, cópia do contrato de locação, dos comprovantes de recebimentos de aluguéis do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009 e da propriedade do imóvel. Assim, se verifica que a DRJ conferiu nova fundamentação à acusação fiscal para justificar sua manutenção, extrapolando o limite de sua atribuição de tão somente revisar o lançamento efetuado pela autoridade lançadora, o que é inadmissível, visto que prejudica o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, é o entendimento exposto na solução de consulta interna COSIT 33 de 2013, direcionado aos casos onde há dedução de despesas médicas pelo contribuinte, que, por analogia, em razão da similaridade com o caso em questão, merece ser adotado. Portanto, não cabe à DRJ manter o lançamento sob a alegação de que não consta dos autos documento fornecido pela fonte pagadora Juvel a comprovar a retenção por ela efetuada em desfavor do recorrente. Tendo em vista que o recorrente trouxe elementos suficientes a afastar a acusação fiscal, consequentemente, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido e o cancelamento da notificação de lançamento. Entretanto, caso esse não seja o entendimento de Vossas Senhorias, não há dúvidas de que o recorrente trouxe aos autos documentos comprobatórios de que a fonte pagadora Juvel reteve em seu desfavor, no ano de 2007, valores a título de imposto de renda, totalizando a quantia de R$ 16.904,79, R$ 16.904,79, motivo pelo qual a acusação fiscal também não merece ser mantida. A comprovação de retenção do imposto de renda se dá, como regra geral, por meio da apresentação de comprovante de rendimentos pagos, com destaque do imposto de renda retido na fonte. Contudo, são admitidas exceções a fim de evitar que aquele que sofreu a retenção, qual seja o beneficiário dos rendimentos, seja penalizado por omissão de terceiros, isto é, da fonte pagadora. No caso em discussão, a fim de comprovar que a empresa Juvel, quando do pagamento de aluguel, reteve em seu desfavor, no ano de 2007, valores a título de imposto de renda, o recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos. Boletos emitidos pela administradora do imóvel, J.A. Paula Santos, administradora de bens limitada, em desfavor da Juvel, o que foi juntado a folhas 33 a 41 dos autos, os quais demonstram a apuração do valor devido no mês a título de aluguel à administradora do imóvel, no qual o valor referente ao imposto de renda retido na fonte é devidamente deduzido, conforme demonstrado na tabela juntada no recurso voluntário. Os comprovantes de pagamento de tais boletos também foram juntados, os comprovantes de pagamento dos boletos pela empresa Juvel, em favor da administradora do imóvel, J.A. Paula Santos, os quais comprovam que ela recebeu mensalmente, a título de aluguel, valores após efetuados os descontos devidos, como IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, entre outros. Também foram juntados aos autos os demonstrativos de pagamentos efetuados pela administradora do imóvel, J.A. Paula Santos, em favor do recorrente, os quais atestam que mensalmente era descontado do valor do aluguel a quantia relativa ao imposto de renda retido na fonte, efetuada pela Juvel. E, por fim, foi juntada a cópia da DIMOB, a folha 67, referente ao ano calendário 2007,
emitida pela administradora do imóvel, demonstrando que ela informou ao fisco os valores mensais do imposto de renda retido na fonte pela Juvel em desfavor do recorrente, totalizando um montante de R$ 16.904,79, valor este que se coaduna com as quantias informadas nos demais documentos juntados aos autos. Além desses documentos, conforme bem destacado no relatório pela relatora, quando da interposição do recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos cópias de comprovantes de pagamento realizados em seu favor, no ano de 2007, pela administradora do imóvel, os quais demonstram que ele recebia exatamente a totalidade dos valores de aluguéis devidos mensalmente, conforme demonstrativos juntados às folhas 52 a 66, inclusive aquele devido pela Juvel, após os descontos de IPTU, imposto de renda retido na fonte e outros. Portanto, é indiscutível que foram efetuadas retenções no período de abril de 2007 a dezembro de 2007, pela Juvel na qualidade de locatária em desfavor do recorrente. E, uma vez demonstrada a retenção do imposto de renda em desfavor do recorrente, ainda que a fonte pagadora supostamente não o tenha recolhido aos cofres públicos, é legítima a compensação por ele efetuada quando do seu ajuste anual relativo ao ano 2007, nos termos do parecer normativo COSIT, número 1 de 2002. Por este motivo, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido. Assim, senhores conselheiros, o recorrente pleiteia o provimento do seu recurso. Obrigado. Ok, obrigado. Eu vou só perguntar, então, vou perguntar para a Ludmila, o caso, a diferença dos dois processos é só ano calendário? O que é? Isso é só o ano calendário e o patrono fez referência ao valor de 16 mil e poucos. Esse é o do processo subsequente, número 166. Eu li o 165 e falei 24 mil. Então, é só a questão do ano calendário e a diferença desses valores. No número 166 é 16 mil e no número 165 é 24 mil e poucos. Tá, então a gente vai fazer então, uma votação só para os dois, tá? Vai ser mesmo o dispositivo. Isso. Que é uma situação de fato. Ok, doutor? Ok. Então, vamos fazer um julgamento aí dos itens 165 e 166 conjuntos, dado que a situação de fato é a mesma, só os valores. Por favor, Ludmila, com a palavra. Obrigada, presidente. Então, antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro ser o artigo 23 do decreto 70.235 e alina ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito passivo e nunca aos seus mandatários. Acresço que este conselho, em seu verbete simular de número 110, determina ser incabível no processo administrativo fiscal dirigir a intimação ao endereço do advogado da parte recorrente. Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, é certo inexistir óbice para que seja ultimado em sede recursal, desde que respeitado, como está sendo agora, o disposto no artigo 58 e da portaria também que regulamenta a sustentação oral em sessões virtuais. Além disso, o inciso 3 do artigo 16 do decreto 70.235 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 4º daquele mesmo dispositivo. Os documentos, embora trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação, de modo a corroborar a linha argumentativa que vinha sendo desenvolvida desde a primeira manifestação. Então, eu estou deferindo por essas razões ajuntado e vou apreciar esses documentos. Então, firmadas nessas considerações, eu conheço do recurso presente dos pressupostos de admissibilidade, com relação à preliminar da nova fundamentação conferida à autuação pela DRJ. A parte recorrente, pleiteando a reforma da decisão, relata que, abre aspas, ao apreciar a impugnação, a DRJ, a autoridade julgadora, reconheceu que a locatária do imóvel era de fato a empresa Juvel, afastando-se assim o motivo que ocasionou a lavratura da presente notificação de lançamento. Contudo, naquela oportunidade, decidiu manter o lançamento sob a alegação de que não consta dos autos documento fornecido pela fonte pagadora Juvel a comprovar a retenção por ela efetuada em desfavor do recorrente, fecha aspas, isso está às folhas 130.
Na notificação fiscal, que está as folhas 101, consta o seguinte: o senhor Félix informou os rendimentos, só lendo o que está destacado, eu vou até suprimir o CPF da parte aqui, desculpa, está constando. No entanto, o contrato de locação do imóvel, a Rua 7 de Setembro, em Sorocaba, encontrava-se locado para o senhor Cícero, CPF tal, no ano de 2008. O valor informado no imposto de renda retido na fonte não se confirmou. Fecha aspas, isso aí foi passagem da notificação. A identificação do verdadeiro locatário, por motivo de ausência de formalização de acordos verbais, localiza-se em verdadeira zona cinzenta, conforme possível depreender da narrativa declinada pelo próprio recorrente. Peço vênia para colacionar alguns trechos da peça impugnatória. Aqui, o recorrente esclarece que, inicialmente, o contrato de locação do imóvel, ele estava, tenha constado como locadora, o impugnante por meio da representação, ele era representado pela Paula Santos Administração de Bens, e constava como locatário o senhor Cícero. Aí ele coloca o seguinte: no prazo, quem fazia o uso do imóvel ao tempo dos rendimentos pelo impugnante era a Juvel. Após aproximadamente 4 anos e 3 meses da data prevista para o término do contrato, o impugnante e a Juvel, distribuidora de veículos, resolveram, a fim de regularizar a situação que até então não estava expressa em contrato escrito, aditar o contrato de locação referente ao imóvel em discussão celebrado em 2002 para que constasse como locatária a referida pessoa jurídica. Essas informações são todas dadas pelo próprio recorrente às folhas 4 a 8 da impugnação. Então, além de ter o ora recorrente dado aso ao imbróglio acerca da identificação do real locatário, não vislumbro qualquer modificação dos critérios norteadores do lançamento. Trata-se de uma compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, nos termos aí, citados, dispositivos. O enquadramento legal exposto às folhas 101 permanece o mesmo, todos em perfeita consonância com o que foi decidido pela DRJ. Não houve quaisquer modificações quanto à ocorrência do fato gerador, à determinação da matéria tributária, ao cálculo do montante do tributo devido, à identificação do sujeito passivo ou aplicação da penalidade cabível. Então, por essas razões, eu não estou acolhendo a preliminar suscitada. Com relação ao mérito da comprovação da retenção do imposto de renda, como insiste o recorrente, perfeitamente possível a comprovação da retenção por outros meios de prova que não sejam um comprovante de retenção emitido em seu nome pela própria fonte pagadora. Tanto é assim que este Conselho, inclusive, editou o verbete sumular de número 143, o qual dispõe que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração de imposto de renda não se faz exclusivamente por meio dos comprovantes de retenção emitido pela fonte pagadora. Na tentativa de comprovar sua pretensão, juntou o recorrente cópias dos boletos gerenciados pela imobiliária JA Santos e os respectivos comprovantes de pagamento, isso está as folhas 33 e 56, demonstrativo de aluguéis, folhas 57 a 69, bem como o comprovante anual dos rendimentos de aluguéis, as folhas 70. Tal documento identifica mensalmente o valor do imposto retido no ano de 2008, totalizando um montante de R$ 24.270,26, como declarado pelo recorrente. Além disso, foram acostadas cópias do comprovante de pagamentos realizados em favor pela administradora do imóvel imobiliária, que comprovam os valores pagos a título de aluguel após o desconto do imposto de renda retido na fonte. E eu faço aí a indicação das páginas onde estão esses documentos. Em consonância com os valores descritos nos extratos do locador e demonstrativos de aluguéis, nessas páginas também que estão indicadas. Acresço, como o recorrente trouxe da questão do parecer da COSIT, que ocorrendo a retenção e não recolhimento serão exigidos na fonte pagadora a multa, devendo contribuir de oferecer a tributação e compensar o imposto retido. Então, pela documentação, que está acostada aos autos, eu entendo que tanto neste processo de número 165, no valor de R$
270 e 26, como no de número 166, que foi feita uma compensação de 16.904,79, há documento hábil a comprovar exatamente esses valores que foram compensados pelo recorrente. Então, meu encaminhamento é para dar provimento ao recurso. Obrigado, Ludmila. Está aberto o debate. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar a votação. Votação conjunta, tá? Itens 165 e 166, correto? Doutor Mário? Só um detalhezinho aqui, que Ok. aqui ele chama de imóvel, mas é o comprovante anual de rendimento de aluguéis, os valores não batem com os valores daqueles recibos, sabe? Mas, e a planilha que ele colocou aqui também no recurso. Mas eu estava olhando aqui, é um abono, né? Tem aqui o abono concedido. Então, na de imóvel ou no comprovante de rendimentos que é oferecido para o contribuinte, ele colocou o rendimento bruto sem esse abono concedido. Então, os valores ficam diferentes, mas abatendo o valor do abono, a gente chega nesses valores que estão demonstrados aí no comprovante de rendimentos. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Ok. Martim? Acompanho a relatora também. Ricardo? Acompanho a relatora. Caio? Acompanho a relatora. Leonan? Eu acompanho a relatora, foi muito bem exposto, está toda a documentação aí referida. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos. Itens 165, 166, dar provimento ao recurso. Ok, doutor Felipe? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom trabalho para os senhores. Ok, obrigado e um bom dia para o senhor. Vamos passar, então, doutores, ao item 47 da pauta, tá? Que é 47 e 48, no caso, é um repetitivo associado ao paradigma, que é o 47. E esse é o processo que estava para a sessão do primeiro dia de sessão, né? Foi pela manhã, só que saiu para uma vista coletiva. Ok? Acho que todos tiveram a oportunidade de olhar o processo da relatoria do doutor Caio. E eu vou passar a palavra e para o Caio novamente fazer agora uma leitura mais resumida, tá, Caio? Já que ele já foi lido parcialmente, que seja na sessão anterior. O Martim quer falar alguma coisa? Por favor, Qual o número da pauta, só que eu não entendi, por favor? 47. Ok, obrigado. Tá, é 47, 48, né? O 48 é um paradigma associado. Estou com a palavra, Caio, por favor. Eu indiquei, eu coloquei já na pasta T a minuta nova do voto. Não sei se todos copiaram. Vou ser bem sucinto. Trata do processo daquele contribuinte em que houve glosa. Na verdade, houve uma glosa da área de reserva legal e alteração da área total do imóvel. O contribuinte não impugnou, ao contrário, ele acolhe expressamente esses dois lançamentos, tá? Essas duas alterações na DITR dele, ele acolhe integralmente, só que ele apresenta um pedido de correção de erro de fato que ele teria cometido nas DITR, baseado em laudo, e ele pede alteração daí das áreas ambientais, áreas de benfeitorias, que não foram objeto do lançamento. Tá? Esse é um breve resumo do que aconteceu. No meu voto, eu iniciei pela análise da admissibilidade, indicando que, como não houve recurso quanto ao lançamento, não se formou lide, e que esse pedido de correção de erros de fato deveria ser objeto de análise de pedido de retificação de ofício, e essa retificação de ofício foge à competência regimental da DRJ, que é a competência regimental das DRFs, executá-las, e a DRJ, tendo analisado esse pedido, teria proferido um acórdão por autoridade incompetente, porque lhe faltaria competência para analisar o pedido de retificação de ofício. Nós paramos nesse ponto
do voto, com pedido de vistas. Se estou lembrado, já houve votação do... Eu não estou lembrado se houve votação de alguém. Mas nós paramos nesse ponto. Desculpa. Realmente agora assim pegou. Mas a gente pode repetir a votação, não tem problema nenhum, até para ficar transparente aqui. Uhum. Né? Então, a gente vai vamos fazer a votação agora do conhecimento. Né? O Caio ele tem esse posicionamento por não conhecer nessas situações, por entender que foge a competência da DRJ. Mas eu acho que a posição da maioria é divergente. Enfim, de qualquer maneira, Ludmila quer falar, Ludmila? Sim, presidente, é porque eu tinha pedido, por causa dessas discrepâncias, né, que o conselheiro Caio bem colocou, eu fiquei realmente um pouco receosa de saber se enquadrava no caso que nós estamos divergindo do conselheiro Caio, fazendo conhecimento, porque não sobraria nada, né, para análise da DRJ, além do que estaria extra-lide, né, segundo o entendimento do conselheiro. Só que eu, analisando, né, esse processo, ainda que tenha restado somente questões acerca da retificação, a DRJ analisou. Então, quando a DRJ analisa, ela está devolvendo essa matéria aqui para este conselho, então eu aplicaria o mesmo entendimento que eu vim externando nos casos que tem essa pequena discrepância. Eu não vi nenhum motivo ali para fazer alguma diferenciação e não acatar. Está sendo devolvida uma matéria, foi apreciada, segundo grau, a gente vai analisar ou não. Então, só fazendo essa consideração sobre a dúvida. Ok, então vamos fazer a votação em relação a essa questão do conhecimento. Aí, caso vencido, o doutor Caio ele aí apresenta o restante dos votos. Ok, Mário, como vota? Eu vou abrir divergência, então, no sentido de acatar o recurso relativamente acompanhando o que vem sendo decidido por essa turma aí para apreciar o recurso. Martim? Com a divergência. Ricardo? Acompanha a divergência. Ludmila acompanha a divergência. Leonan? Eu acompanho a divergência, sempre tinham seguido dessa maneira. Juliano? Acompanha a divergência. Vou acompanhar, no caso, vou acompanhar a divergência. Acho que sempre tem que olhar o caso concreto. Essa situação varia bastante, mas de uma maneira geral eu tenho um posicionamento similar aí ao externado pela doutora. Então, ficou vencido o Caio, relator, contra a divergência, e peço para ele prosseguir na leitura do seu voto, por favor, Caio. Ok. Então, resta analisar o pedido de retificação de ofício dos erros que teriam sido cometidos no preenchimento da sua DITR, que passamos a fazer abaixo. Quanto à perda da espontaneidade. Antes de argumentar quanto ao mérito, o recurso voluntário se insurge quanto à alegada perda da espontaneidade indicada pelo acórdão recorrido como motivo para não acolher a retificação de sua DTR, argumentando que o acórdão recorrido simplesmente rejeitou as correções feitas pelo recorrente em sua impugnação, fundamentando que este perdeu a espontaneidade para efetuar as alterações dos dados por ele declarado em sua declaração, haja vista que já havia sido instaurado o processo administrativo. O acórdão diz, em síntese, que uma vez que houve a instauração do procedimento administrativo, o contribuinte não poderia mais retificar informações. Não tem razão o recurso voluntário quanto a esse ponto. De fato, conforme bem exposto pelo acórdão recorrido, após o início do procedimento de fiscalização, o contribuinte perde a espontaneidade para livremente efetuar qualquer alteração que queira em suas declarações apresentadas, bastando, para tanto, a simples apresentação de declarações retificadoras. Nada além disso, o acórdão recorrido não diz que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, o contribuinte não possa mais retificar as informações prestadas. O que se pode extrair do acórdão recorrido é que, nesses casos, as informações declaradas podem sim serem retificadas pelo contribuinte, desde que comprove o cometimento de erros através de provas hábeis e idôneas. Trata-se de entendimento bastante diferente da afirmação do recurso voluntário de que o acórdão recorrido estaria impedindo o contribuinte de retificar informações prestadas. Apenas e tão somente se está afirmando que aquelas retificações que antes poderiam ser feitas livremente, agora, por conta do procedimento fiscal e da perda da espontaneidade, essas retificações passam a ter que ser devidamente comprovadas. Dito e esclarecido esse ponto, passemos então à análise dos temas de mérito do recurso voluntário, um a um, na ordem que são apresentados.
do mérito das provas, do ônus da prova e do laudo emitido em 2012. Alega o recurso voluntário que o acórdão recorrido deve ser reformado quanto à aceitação da área de preservação permanente, que engloba a área de reserva legal, no presente caso. As áreas de floresta nativa, de pastagem e demais áreas de benfeitorias úteis, conforme requerido na impugnação, com fundamento no acolhimento integral do laudo de avaliação e uso do solo apresentado. Alega em sua defesa que o laudo de avaliação e uso do solo não poderia ser acatado apenas parcialmente, acatando a fiscalização as informações que lhe favorecem e ignorando as que lhe prejudicam. No presente caso, entendo que não me parece que isso tenha ocorrido. Isso porque, no caso, os motivos alegados pelo acórdão recorrido para negar provimento à impugnação apresentada não se resumem à negativa de acolhimento do referido laudo, a não ser no que diz respeito à área de benfeitorias, conforme veremos abaixo. Da APP. Já é de conhecimento dessa turma que vem adotando o entendimento de que a não apresentação do ADA não é impeditivo para o acolhimento da APP, e quanto a isso, entendo que não há motivo para nos alongarmos. No presente caso, entretanto, me parece que sequer há interesse processual na resignação do recurso voluntário, haja vista que esclarece o acórdão recorrido a respeito da área de preservação permanente. O contribuinte em sua impugnação alega que teria ocorrido erro de fato quando do preenchimento de sua DITR 2009, também no preenchimento do ADA 2009. Pois, de acordo com as áreas indicadas no laudo técnico folhas tais, a área de preservação permanente passaria de 164,6 hectares para 1.738,5 hectares. Total este que abrange o somatório das áreas de preservação permanente, 164, e de interesse ecológico, 1.573, anteriormente declaradas na DTR 2009, e já acatadas pela fiscalização, tanto que não foram objeto do lançamento. A área declarada anteriormente como reserva legal corresponderia, na realidade, às áreas cobertas por florestas nativas, aí ela fala da reserva legal e das benfeitorias. Cabe ainda ressaltar que a autoridade fiscal já havia acatado a área de 1.738. Ora, já vimos que no presente lançamento sequer trata da glória da área de preservação permanente. Além disso, no acórdão recorrido, restou consignado inequivocamente que a APP requerida pelo contribuinte já foi acolhida pela fiscalização, não havendo, a meu ver, sentido algum no acolhimento do pedido do recurso voluntário. Ele está pedindo uma retificação que sequer foi contestada, né? Então, não vejo como acolher esse pedido de retificação dele. Das áreas de benfeitorias. Já no que diz respeito à área de benfeitorias, não vejo como discordar da decisão proferida pelo acórdão recorrido, que assim justifica o não acolhimento do pedido de impugnação a esse respeito. Aqui, não sei se vocês estão lembrados, é a mesma situação do processo dos anos anteriores desse mesmo contribuinte. O laudo é sintético quanto à questão das benfeitorias e, por isso, não foi acatado. Tá? Eu estou mantendo esse mesmo entendimento, também não acolhendo a área de benfeitorias. Quanto à área de pastagens, eu mantenho também o entendimento. Por quê? Porque o contribuinte se fundamenta no laudo técnico e não apresenta nenhuma comprovação de vacinação, de nada com relação à existência dos animais. Esse é o motivo principal, a meu ver, que o acórdão rejeitou essa área de pastagens. E eu mantenho esse mesmo entendimento. Então, por todo exposto, tendo resultado vencido esse relator quanto à admissibilidade do recurso, voto por negar provimento ao recurso. Eu voto, senhor presidente. Ok, obrigado, Caio. Colegas, está aberta a discussão. Senão a gente passa a votação, se ninguém tiver dúvidas. Tá? Só um detalhe aí, Caio. Ele tem pedido de perícia e diligência, seria bom para evitar depois embargo, falar em deferir o pedido? Sim, você tem que constar. Se tem pedido no recurso voluntário, tem que constar, tá? Tem que fundamentar. Ele tem o pedido no recurso voluntário? Eu não estou lembrado. Pelo relatório aí que você colocou, sim, quer ver? Quer ver? Lá na hora que você fala do recurso, a linha A, ao final requer acolhimento. Desculpa. A J. Ao final requer o acolhimento de todos os documentos dos autos e a produção de prova pericial. Na hora que você fala do relatório... Tá ok. Eu vou acrescentar. Mas você... Qual o teu posicionamento? Não, eu acho que não cabe a produção de prova pericial aqui. A documentação dos autos já é suficiente. Já é suficiente, sim. Tá? Porque, assim, a gente tem que... Acontece só fazendo uma parte aqui.
essas transcrições assim do recurso voluntário, e que geralmente muitos patronos de praxe colocam na peça recursal lá, protesto pela produção de todas as provas, Sim. protesto de perícia, mas tem que ver se isso realmente tem uma fundamentação no corpo do recurso voluntário, tá? Senão aí você pode até colocar, se coloca uma linha singela, não tem nenhuma fundamentação esse pedido, foi formulado só no pedido, ou então se o contribuinte ele faz às vezes ele abre um tópico efetivamente, pedindo perícia e faz alguma arrazoada, evidentemente ele tem que ser tratado de uma maneira um pouco mais detalhada e ver, né, se realmente, quer dizer, nos dois casos tem que ver se precisa ou não, mas nesse caso específico tem que ser um pouco mais detalhado, tá? Sim. Mas, enfim, se o doutor Caio está convencido que não há necessidade, só consigna isso, então, no auto, tá? No teu voto, por favor, depois, tá? Sim. Então, Mário, como voto? A Ludmila quer falar. Acompanhe o voto do relator, presidente. Não, foi sem querer, desculpa. Tá. Então, Martim? Estou dando mais uma olhada aqui, acabei confundindo as telas. Eu acompanho o relator, estava com um pouco de dúvida em relação à APP aqui, mas eu vou acolher o relator. Ok, Ricardo? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Leonardo? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos, conhecer do recurso, vencido do doutor Caio. E no mérito ficou negar provimento do recurso, fica o Juliano, tá? Dentro daquela linha, fazer o voto vencedor. Então, eu passo para o item 63 da pauta, aproveitando o Juliano aí, e vamos fazer então aquele processo. Acho que todos já pegaram vistas daquele processo. Era o Mário que tinha ficado uma vista mais especial, mas eu também dei uma olhada. Não sei se alguém quer mais tempo para olhar, porque foi uma vista de mesa coletiva, ou a gente pode julgar já o 63. É aquele processo de um resgate de previdência, que houve uma certa controvérsia e a proposta inicial do Juliano era a resolução. Se alguém precisar de algum momento mais para ver, a gente pode esperar. Senão, se ninguém se manifestar, a gente procede já ao... Eu dei uma examinada, o Mário também, né, Mário? Então, acho que a gente pode prosseguir. Pode ser? Então, não sei se eu posso falar para o Mário ou para o doutor Juliano. Foi ontem à tarde, não, está bem... Eu só quero fazer um apontamento que o Mário está sendo super coerente, porque lá no voto passado, ele e o Ricardo, a gente não tinha ido pela diligência naquele processo, tá? Que eu me baseei para propor a resolução aqui. É só isso. Eu vou fazer aqui um resumo breve, até que eu olhei agora, ontem à noite, né? Na verdade, o contribuinte foi glosado porque a contribuinte, no caso, o item, lembrando o item 63 da pauta, porque basicamente ele botou o valor líquido na declaração de ajuste do resgate, né? E tem que ser pelo valor bruto, e você coloca o valor que for retido na fonte, em caso de resgate de previdência privada. Aí o que ele vem argumentar é que parte dos valores estariam isentos por força de estarem naquele período em que era tributado na entrada, 89 a 95, então parte estaria isento, e aí ele também argumenta que ele não deduziu para período pós-95, em que ele sabia que teria sido que era tributável, mas ele não aproveitou e não fez as deduções que ele tinha direito. Então, em resumo, a argumentação dele é um pouco essa, e eu acho importante a gente olhar o documento aí na página, tem um documento do comprovante, né, da fonte pagadora, que pagou esses rendimentos, a Unisys, aquela empresa de informática, comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto da fonte, que está ali os valores. É 26, né? É a folha 26. Exato, porque é o documento-chave do processo. Eu acho que ele tem outros argumentos, mas esse que eu fiz um resumo só para recordar os senhores aí. E aí o doutor Juliano está propondo uma resolução para verificar o que foi efetivamente corresponde ao valor que estava englobado naquele período, né, isento, né, Juliano? Por favor, só repete o encaminhamento seu, só para... Exatamente. Lá no informe de rendimento ele fala que tem 33 mil que seria isento, mas eu não sei se é do período, do que significa essa isenção que está no informe de rendimento.
E como temos aí um período de 1993 a 2005, tem um período aí que é compreendido, que a gente já definiu, já decidiu aqui, que é isento, só queria ter certeza que esse valor é correspondente a esse período. Ok. E você também pede aqui, pede para ser vista as deduções também, né? Que se ele teria feito ou não as deduções, né? Perfeito. Em que ele disse que em tese teria direito. Ok. Então, em síntese, é isso. Eu vou passar a palavra para o Mário, que olhou os autos, né, Mário? Então, por favor, com a palavra. Ok, obrigado, presidente. É só essa questão daquele último julgamento, eu acho que são distintos, porque, apesar do conselheiro jurídico discordar, né, naquele julgamento lá, o que se discutia era justamente a natureza daqueles rendimentos. Aqui eu acho que está muito claro, o documento de folha 26, ele fala claramente lá qual é a natureza, ele fala rendimento de previdência privada, o próprio contribuinte informa no recurso que ele apresenta, ele fala o período do rendimento, e esses dois pontos que estão sendo apontados aí para efeito de diligência foram enfrentados no julgamento de piso. Eu estou destacando aqui na folha 53 do acordo, ele fala o seguinte, e também um ponto importante, que essa alteração, essa questão do judicial, quanto à natureza desse rendimento desse período, isso já está positivado no próprio RIR de 99. Se você pegar lá o inciso 38 do artigo 39 do RIR, ele já prevê essa situação. Ele falou, o valor de resgate de contribuições recebido por ocasião do seu desligamento do plano, que corresponde às parcelas do período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 95. Então, isso já está previsto na própria norma de 99. Esse informe da Folha 26 foi emitido quase 10 anos depois e baseado na legislação vigente. E aí, isso foi enfrentado no julgamento da seguinte forma, ele falou, além dos rendimentos tributáveis, 320, o comprovante de rendimentos, a Folha 26, consigna também rendimento isento de 33.049,35. Assim, caso discordar dessas informações, cabia interessado solicitar a retificação dos valores que entende incorretos junto à fonte pagadora dos rendimentos, uma vez que a não incidência do imposto na fonte e na ligação de rendimentos dos valores corresponde ao resgate das contribuições, cujo ônus tenha sido de pessoa física, recebido por ocasião do seu desligamento do plano de benefício da entidade, relativo às contribuições efetuadas entre 1989 e 95. Já está previsto no inciso 38 do artigo 39 do RIR. Então, eu não tenho dúvidas da mesma forma que foi colocado aí. Se ele tinha algum questionamento, na verdade ele não questiona, ele só joga isso lá e passar, tem que ver com a parte isenta, mas essa parte isenta está informada. Depois, mais à frente, o item 2 da DIF deixa claro que se trata de pagamento de benefício de previdência privada, lá na folha 26. Né? Então, ou é rendimento tributado ou isento. Então, os dois estão informados ali. Logo na frente, a única possibilidade desse período está lá exatamente essa isenção. Né? E esse outro pedido aí para informar se teve retenção, se deduziu ou não no limite de 12%, também foi enfrentado lá no julgamento de piso, e eu tinha colocado, e se não houver deduzido? Isso não faz diferença para efeito do lançamento, porque o fato da pessoa física optar ou não pela dedução dos 12% não implica, não afeta a tributação no recebimento, porque o PGBL ele é tributado no recebimento, ressalvado aquelas situações que nós andamos vendo um ou outro aqui, que não é o caso. Então, lá no julgamento de piso também foi enfrentado isso, falou, além disso, é de se notar que mesmo se houvesse a comprovação do não aproveitamento da redução por parte do contribuinte, o que não é o caso, tal fato não a dispensaria da obrigatoriedade de tributar a totalidade dos rendimentos recebidos, em decorrência de resgates de ou benefício de previdência privada. Certo? Então, e o próprio contribuinte informa que ele informou como rendimento sujeito de tributação exclusiva o valor de 320 deduzido a imposto retido na fonte. Então, ele nem contesta a questão dos rendimentos ser ou não tributado. Baseado nesses fundamentos, eu vou divergir do conselheiro Juliano e entender que é desnecessária a diligência. Eu acho que já há elementos suficientes para a votação do recurso. Eu faço apontamento também aqui em relação a essa questão das contribuições. Na verdade, a dedução, ele poder deduzir
o que ele contribuiu para o período pós-95, uma opção dele. Tá? Ele pode deduzir ou não pode deduzir. Se não deduziu, é um pouco parecido com aquelas questões que às vezes vem, né? Eu não deduzi uma determinada despesa médica aqui. Bom, você não deduziu, você teve oportunidade quando você prestou declaração. Ainda assim, eu estava sob fiscalização, me enganei, não pude retificar, não. Até impugnação você poderia ter, né, até dentro desse prisma. Até um pouco lembrando agora do processo do CAI, né, de TR, na impugnação ele poderia talvez ter colocado, e dentro da Receita Federal, né, a DRJ fazendo parte da Receita Federal, ele buscar ainda uma possível ser contemplado essa meta dele de querer deduzir o que ele não conseguiu, não deduziu na época. Mas agora, em sede, num outro órgão, no Ministério da Fazenda, ele querer postular que seja considerado, que a gente tenha que ver contribuições, ele tem, sabe, eu acho que realmente, no período pós-95, eu acho descabido, tá? Inclusive, no acordo da DRJ aponta que, exemplificadamente, eles verificaram lá uma de PF e ele tinha deduzido já. Então, a gente fazer uma prova dessas, alguma coisa que não está na LIDE, e para o contribuinte, eu não vejo a diligência, pelo menos, sobre esse aspecto, pelo menos para mim, claramente, acho que não tem nem pertinência ao caso que a gente está discutindo aqui. Se ele não deduziu na declaração, bom, ele não deduziu, ele teve oportunidade, a legislação já deveria conhecer a lei, se ele não deduziu. Agora, em relação ao comprovante de pagamento, eu até entendo um pouco a dúvida do Juliano, mas eu também acho que é um pouco ônus de prova. E naquela época, como bem colocou o Mário, já obrigava-se, né, a fonte pagadora a fazer, evidentemente, o pagamento já o resgate já considerando a legislação que impedia, né, esse período aí de 90, essas contribuições, 89, 95, essa isenção. Eu não vejo assim... a princípio, me parece que não é necessário também a diligência para verificação. Mas só para esses apontamentos aí, eu passo. Então, Mário, quer mais alguma observação? Já estamos na votação? Mário, por favor. Já votou? Martim? Eu acompanho a divergência nesse caso. Ricardo? Também acompanho a divergência. Ludmila? Eu vou acompanhar pela prescindibilidade da resolução. Caio? Acompanha a divergência. Leonan? Nesse caso, eu vou realmente acompanhar a divergência também. Eu acho que não precisava, o extrato está lá, né? Ok. Então, também acompanha a divergência. Da resolução. Eu acompanho a divergência, então fica... o Juliano trouxe a proposta de voto dele, né? Eu peço para ele passar, então, a leitura. Tá. Eu vou diretamente ao voto, tá, pessoal? Para não bem discutido, acho que não precisa relatório, né? O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade, conforme se verifica dos autos, mais especificamente do informe de rendimento e folhas 26, trata-se de resgate de previdência privada submetida ao regime de plano de PGBL, em que a recorrente resgatou um montante de 320.345,01 no ano calendário 2005, tendo como fonte pagadora Unicis Previs SC. Em se tratando de PGBL, há um incentivo fiscal relativo à dedução paga até 12% dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo. Por outro lado, no montante do resgate, o recebimento total, o valor desse está sujeito à incidência de IR na fonte na declaração de ajuste anual, conforme o artigo 33 da Lei 9.250, de 95. Nos casos autos, o que se verifica é que a recorrente equivocou-se ao lançar as informações que, em sua declaração de ajuste anual, folhas 34, eis que acabou por informar o montante resgatado, descontando-se o valor retido na fonte 320 menos 48 igual 272, com rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, quando o correto era ter informado o valor total de 320 por 345, com rendimentos tributários recebidos de pessoas jurídicas e o valor de 48 como adiantamento do imposto pago. Portanto, correto o entendimento da DRJ, no sentido de que todo o montante deveria ter sido levado à tributação.
por mais que a recorrente tenha alegado que nos anos anteriores tal dedução da base de cálculo não tenha ocorrido, o que em tese poderia aplicar em recolhimento quanto ao resgate, não trouxe aos autos qualquer documentação ou corrobora tal alegação. Por esta razão, de rigor, sua tributação quanto ao resgate do valor, como ocorre no presente caso. Aliás, o que estabelece o artigo 43 do Regulamento de Imposto de Renda, Decreto 3.099, vigente à época dos fatos geradores. Por outro lado, deixo de ler o artigo. Por outro lado, por caso em foco, não podemos desconsiderar a súmula pelo STJ, súmula 556, no sentido de que se indevida a incidência do imposto de renda sobre o valor de resgate e aposentadoria pago por entidade de previdência privada no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995. Aí vejamos, tem a súmula. Ora, como verificamos com a súmula 556, é cristalino o entendimento desse tribunal que o resgate de valores oriundos de contribuições de previdência complementar recolhidos sobre o amparo da Lei 7.713, período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, são encapados pelos benefícios da isenção da tributação do IR, sendo que a incidência do IR sobre excesso passou a ser tributada a partir de 1º de janeiro de 2016 com a lei e tal. Desta maneira, conclui-se que deve ser considerada a ausência de tributação para os valores de resgate de previdência complementares realizados pelo recorrente, correspondente ao período de janeiro de 1986 a dezembro de 1995. Sendo assim relatado e analisado por mais que dos autos constam, assiste razão em parte a recorrente, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento ao recurso quanto à consideração da ausência de tributação dos resgates para o período de janeiro de 1989 a 1995. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso quanto a considerar a ausência de tributação dos resgates no período de 89 a 95. Ok, obrigado, Juliano. Dúvidas? Caso foi discutido já, né? Então vamos passar a votação. Doutor Mário. O Mário quer falar e já fica com... Tem 2 pontos aí que eu vou ter que, infelizmente, tenho que discordar novamente. Primeiro, na hora que ele afirma que, por mais que o recorrente tenha alegado que nos autos tal dedução não tenha ocorrido, o que em tese poderia implicar em não recolhimento quando resgate. Na verdade, não existe essa possibilidade, né? O PGBL, dependendo da pessoa que fez o plano, foi o que o presidente colocou agora há pouco, né? O fato dele deduzir ou não é irrelevante para o efeito da tributação no resgate. Então, esse ponto aí eu entendo que nem em tese ele poderia implicar em não recolhimento, porque na hora que a pessoa entra no plano, ela já faz essa opção, PGBL, VGBL, e hoje tributação progressiva ou regressiva. Essa opção ela é irretratável. Então, se ele entrou no PGBL ou FAP, ele é tributado lá no resgate, independente de haver ou não a dedução quanto aos pagamentos. E o segundo ponto, quando ele trata da provimento parcial, na minha visão, o documento de folha 26, que é o comprovante de rendimentos emitido pela Unisys, prévio Sociedade Civil, ele trata exatamente de pagamento de benefício de previdência privada. E lá no item 07, no subitem 07 do item 4, rendimentos isentos não tributáveis, ele tem lá informado os 33.049,35, que é o pleiteado justamente pelo contribuinte no recurso. Então, eu entendo que já foram deduzidos. O lançamento que ocorrido foi de 320 mil, que são os rendimentos tributáveis do campo 3 aí do informe de rendimentos. Então, na minha opinião, seria negar provimento. Antes de votar, o conselheiro Leonardo está pedindo a palavra, eu queria... Leonardo, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, Mário. Nessa linha que o Mário está falando, o que eu entendi desse caso é que ele recebeu 320 e mais os 33. Os 320 provavelmente foi posterior a 95, foi a partir de 96, e por isso que foi tributado, e teve a retenção dos 48, e ele recebeu 33 livre, está lá na linha 7, e ele recebeu 33 livre, porque deve ter sido as contribuições de 93, que quando foi ele aderiu ao plano,
até 95, que era isento, que eu acho que, inclusive, hoje tem todo o normativo da Receita Federal mostrando como é que preenche esse comprovante de rendimentos, e está aqui preenchido pela fonte pagadora, que é uma entidade de previdência que tem esses padronizações e essa forma de preenchimento já dentro dos seus fluxos, bem delineados e bem instruídos e bem treinados, os funcionários e tudo. Eu acho que foi dessa forma, foi o que eu entendi. Então, o voto de Juliano está correto. Agora, e ao mesmo tempo não, porque como já, ao meu ver, já está correto de dizer que existe aquela súmula e que realmente não é tributado aquele período ali anterior a 95. Mas no caso, o que eu estou entendendo é que o contribuinte já recebeu com essa isenção nesses 33 mil. Esses 33 mil, ao que eu entendi, é o período que está isento. Então, a gente não tem mais nada para conceder. Seria negar provimento. Eu estou entendendo que os 320 seria posterior ao 96, que eu concordo que você estava na dúvida e pediu a resolução. Todo mundo negou. Você foi vencido. Eu neguei também, porque eu já estava entendendo que os 320 é posterior a partir de 96. E que o período anterior, que é a aplicação lá do STJ, é os tais 33 mil. Com relação à primeira parte do voto de Mário, eu peço até licença, eu não acho que Juliano caminhou, eu peço licença a Mário, eu não acho que Juliano caminhou no sentido de dar um provimento parcial, porque estaria entrando em consideração se houve ou não o desconto do PGBL. Se ele não descontou, realmente precluiu. É como uma dedução que você pode pedir uma dedução, por exemplo, de uma despesa médica, se você não pedir, precluiu, perdeu. Eu não acho que Juliano caminhou nesse sentido, não. Ele caminhou realmente em aplicar o entendimento do STJ. Agora, acho que o entendimento não é aplicado, porque, do ponto de vista de fato, eu estou entendendo que os 320 estão posterior a 95, estão a partir de 96, e os 33 mil que estão destacados no comprovante de rendimento de forma segregada é que estaria nesse período de 89 a 95. Então, a gente não teria nada para conceder. O raciocínio de dizer que existe esse entendimento de aplicar súmula e tudo, na verdade, já estaria acoplado no comprovante de rendimento, quanto os 33 mil foram destacados do rendimento recebido. Ao final, o contribuinte recebeu, pelo que eu entendi, 320 mais os 33. Ele recebeu 353. Eram essas minhas observações, do meu entendimento do caso. Ok, eu vou passar a palavra novamente para o Mário e, se possível, a gente prosseguir na votação. Obrigado, presidente. Mário? Só um detalhe, nessa linha colocada pelo conselheiro Leonan, na folha 34 consta a declaração de imposto de renda do contribuinte. E ele informou aqui no campo 5 de rendimentos isentos não tributáveis, o valor de R$ 33.049,35 como rendimento de previdência privada. Então, ele já informou esses 33, ele já declarou e como rendimento isento. Então, na minha opinião, não há o que se... Fecha o raciocínio. Fecha o raciocínio do que eu falei. Obrigado, Mário. Ok. Então, Mário, ele vota por negar provimento, né, Mário? Eu vou divergir, então, com devido a vênia do voto, mas negar provimento, pelos motivos expostos. Ok. Martim? O requerimento do Leonan também é por negar provimento, certo, Leonan? Negar provimento... Mas por conclusões diferentes. Negar provimento, a conclusão seria a mesma. Diferença do Mário, né? É um pouquinho diferente, porque Mário entrou no primeiro ponto, ele entrou como se Juliano tivesse feito uma coisa que eu acho que ele não fez, que era dar o provimento parcial, considerando que o contribuinte, e eu acho que ele nem falou disso, o contribuinte teria direito a um provimento parcial, porque ele não teria deduzido a partir, em alguns períodos pós-96. Eu não acho que Juliano falou disso, não, Mário. Não é bem. Juliano pode até confirmar, né, Juliano? Em tese poderia. Eu só estou discordando desse em tese, porque ele está dizendo que não pode, porque o contribuinte não provou nos autos. Juliano, por favor, pode ficar à vontade. Não, claro. Não provou nos autos. Eu acho que o que o Mário não... Se tivesse provado, poderia. E, de fato, não poderia. Se ele não deduziu, perdeu. O que o Mário queria deixar expresso no julgamento é que nem em tese ele não teria direito, anyway, perderia o direito de
deduzir, uma vez que ele não usou a faculdade que ele tinha de deduzir. É isso que eu entendi do Mário, e no meu voto eu coloquei que eu não, em tese não poderia, porque também ele não trouxe nenhuma comprovação do alegado. São filigranas, eu acho que não são vale. filigramas, eu acho que o Mário ele gostaria que fosse mais taxativo nesse sentido, no voto. Mas não vamos polemizar em relação a isso, por favor. Então acho que converge tudo. Então não tem diferença tudo. não, Martin. Mário. Mário, tá sem microfone. Tá todo mundo concordando, então vamos adiante, gente. Ricardo? O Rony travou. Ele ia te pular e travou. Ele ia me pular, né? Não, você já foi. Você não votou, Marcos? O meu voto é com o Leonan, então eu pensei que o Leonan concluiu igual o Mário, eu acompanho o Mário, então. Tá. Ricardo? Acompanho o Dr. Mário. Ludmila? A divergência. Leonan? Caio? Acompanha a divergência. Leonan? Eu acompanho a divergência, mas eu fiquei na dúvida se Juliano não retificaria. Eu gosto dele, né? Não sei. Eu entendi o ponto, é que vocês já estão considerando que os 33 é o valor isento daquele período. Esse é o ponto. Os 33, a tese que você aplicou no voto para dar provimento parcial seria os 33, ele já tá dado. A tese está correta, agora os 33 já estão englobados. Eu acho que se vocês estão bem tranquilos que esse 33 é aquele período, para mim não teria um problema mudar o voto. E o próprio contribuinte trouxe na linha da declaração essa isenção aí de previdência privada, como o Mário bem destacou, que teve o cuidado de olhar o processo. Em relação a isso, eu não teria problema, mas eu não sei se o Mário vai discordar daquele outro ponto filagrama. Tá, então seria se está mudando seu voto para negar provimento, seria? Negar provimento, considerando que os 33, porque no final do dia a gente está falando a mesma coisa, eu estou dando provimento para os 33, então tá. O efeito é o mesmo, só que não, tudo bem. O mais... tendo visto esse novo posicionamento aí do Juliano, e aí o Leonan até bem colocou que poderia estar ocorrendo. Mário, como vota? Acompanha o relator? Acompanho o relator aí por negar provimento. Ok, Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator no novo posicionamento. Ludmila? Acompanho o reposicionamento. Caio? Acompanho no novo posicionamento. Leonan? Acompanho o relator com a observação. Ok, eu também acompanho. Então, ficou por número de votos. A maioria de votos rejeitar a proposta de diligência, vencido o relator. E no mérito, ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. E então, encerramos essas pendências e vamos voltar à ordem da pauta. Processo de relatoria do doutor Ricardo Chavegato, né? TecJob, item 107 da pauta, e o doutor se prepara, que tem vários processos, eu acho que você deve ter ordenado, né? Você costuma ordenar, né? Qual seria o primeiro, qual seria o segundo? Perfeitamente, eu ordenei... A temática agora é contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias, e eu realmente ordenei, da mesma forma que eu já fiz anteriormente, ao lado do item da pauta, tem um número de ordem de leitura. Portanto, começamos pelo item 112 de TecJob. Okay. O item 112 é uma NFLD. Essa NFLD, ela levanta o quê? As contribuições da empresa para o SAT, as contribuições da empresa destinadas a terceiros, as contribuições da empresa sobre os contribuintes individuais, as contribuições dos segurados que não foram descontadas, portanto não repassadas, e as deduções incidentes sobre notas fiscais de cooperativa de trabalho. Eu destaco do relatório do acórdão. Constituem alguns levantamentos. Eu preciso falar dos levantamentos porque alguns podem ou não serem retirados. Valores declarados em folha de pagamento. Diferença dos valores apurados em folha de pagamento com os declarados em GFIP. Fiscalização identificou discriminadas em duas contas que há cálculo de contribuições previdenciárias e numa outra conta não. Que há duas folhas para os mesmos funcionários administrativos e diretores. Desculpa, Ricardo, é só para
ficou faltando, vai ter que ser designado alguém no item anterior, porque ele foi vencido na proposta de diligência, né? Tem que ser... Não, a proposta de diligência, a primeira proposta dele era uma diligência, então tem que ser designado alguém, tá? Para redigir a rejeição da proposta de diligência. Dizendo que tem elementos nos autos, etc, etc, etc. Pode ser o Leonardo? Pode ser, agora o Mário tinha pegado mais os pontos, ele até viu já o Mário as está folhas. fazendo um voto vencedor aqui, mas pode ser também esse, Mário? O que você acha? Se acertem os dois. Pode ser? Tá, então fica o Mário. O que você acha, Mário? É só a questão da rejeição da diligência, tá? Não, eu posso ficar, não tem problema. Ok. Então, desculpa, Ricardo, mas tinha que ir, para não ficar para depois. Por favor, pode continuar. Não se preocupe, doutor. Então, existem diferenças entre folhas de pagamento e de valores declarados em GFIP. E houve uma representação fiscal para fins penais. O senhor lembra que isso envolve, como tem duas folhas, lá diz que foi descontado e não foi repassado. Existe levantamento em relação a livros contábeis. Os valores lançados de livros não estão declarados em GFIP. Houve levantamentos em relação a recibos, que também não foram declarados em GFIP. Recibos, teoricamente, de prestadores de serviço. E valores recebidos de transportadores, que não foi declarado em GFIP. Foram consideradas como pró-labore indireto dos sócios, itens como salário família, que ultrapassaram o limite máximo, prestação de serviço de pessoas jurídicas também foi levantado, quando se detectou que se tratava de serviço prestado por contribuinte individual. Ou seja, é muito abrangente essa NFLD. Na impugnação, ele alega decadência, ele alega que existem duas contas, mas eram necessárias, porque uma delas trata de uma limitação exclusivamente ligada à ajuda de custos, e outra delas fala em não produzir encargos previdenciários, portanto, e é relacionada ao reembolso das despesas. Então, ele fala que realmente é necessário que seja levantadas duas folhas. Então, sobre valores que não devem ter sido declarados em GFIP, ele continua dizendo que está certo não declarar em GFIP, pois a assistência médica cooperativa de tais se configura como ajuda de custo. Quanto aos transportadores autônomos, também acha que não deve ser declarado em GFIP, pois foram prestados por pessoa jurídica. Quanto à pró-labore indireta, ele acha que é justificável que assistência médica, tênis clube, multa de trânsito, Conselho Regional de Administração é ajuda de custo. A decisão ACOR manteve integralmente o lançamento, independente do pedido de decadência apresentado. Existem alguns trechos relevantes do voto que eu preciso destacar, justamente sobre decadência. Verifica-se que o sujeito passivo não adiantou qualquer pagamento relativo a condições lançadas. Então, de todo exposto, conclui que não existe qualquer competência do lançamento dessa NFLD abrangido pela decadência, sob a ótica do 173 e sob a ótica do 150. No recurso voluntário, ele faz o quê? Insiste na decadência, repisa os argumentos de mérito, traz uma inovação, indúbio contra fisco e clama pela imparcialidade de nosso julgamento. Indica o endereço do patrono, e foi, como já citado, lavrada a representação fiscal para fins penais envolvendo contribuição dos segurados a seu serviço. Conheço do recurso, e sempre lembro que argumentos aduzidos somente em recurso voluntário não devem ser apreciados, portanto, indúbio contra fisco, imparcialidade de julgamento, não serão conhecidos. Sobre o prazo decadencial. No meu entendimento, ocorre que foram constatados, sim, recolhimentos efetuados de janeiro a setembro de 2002, período para o qual pode ser avaliada a decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º, consolidada a NFLD em 10 de 2007 e cientificada em 10 de 2007. Através do relatório de documentos apresentados RDA de folhas, os quais podem ser enquadrados naqueles apontados pela súmula parágrafo 99, há pagamentos. Não há que ser reconhecida a decadência dos lançamentos realizados para a parte das competências envolvidas na LIDE de 1 de 2002, há de ser, de 1 de 2002 a 9 de 2002, inclusive. Vocês vejam que eu destaco um entendimento diverso. Para mim, o que está no RADA, há pagamentos para o período. Passemos ao mérito. Ajuda de custo, valores pagos no servidor autônomo e pró-labore indireto. Já foi muito bem abordado pela decisão a qual utilizo como razão de decidir. Ajuda de custo que consta em uma das contas em duplicidade.
Só não incidirá a contribuição previdenciária no pagamento da ajuda de custo para a hipótese da linha G do parágrafo 9º do 24, é aquela ajuda de custo em decorrência de mudança de local. Portanto, não se pode aceitar a ajuda de custo levantada naquela conta que não envolve a mudança de local de trabalho. O reembolso de despesas, como tênis clube, multas de trânsito, não são cabíveis. Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo empregado, reembolso de creche, em conformidade com a legislação trabalhista, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas, poderiam ser, mas não é o caso. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa empregada constando em trabalhar em locais distantes, também não é o caso. Ora, não trazem impugnante sua defesa qualquer documento que comprove qualquer situação acima descrita, como não especifica despesas incorridas e circunstâncias que deram origem aos citados reembolsos. Os valores pagos da transportadora autônomo também devem ser afastados. Por quê? Embora severo impugnante que tais pagamentos foram efetuados a pessoa jurídica, não juntou sua defesa qualquer comprovação que possa corroborar sua alegação. Existia um motofretista que fazia os serviços para a empresa, mas ele, por falta de prova de pessoa jurídica, ele foi considerado como contribuinte individual, transportador autônomo, perdão. E tem o prolabore indireto relativo aos administradores, que é assistência médica, tênis clube, multa de trânsito, Conselho Regional de Administração, não pode ser ajuda de custo. Já foi explicitado que expressamente foi determinado pela legislação previdenciária que não é cabível. Parágrafo 25. Conforme exposto, claro está que, tanto na sua impugnação quanto em seu recurso, o contribuinte alega ter cumprido devidamente suas obrigações, alega que as verbas que deram origem ao lançamento seriam isentas, mas verifica a completa falta de provas e fundamenta as alegações ou comprovar sua correta exploração contábil nos autos. Exploração contábil nesses autos. O contribuinte não apresentou a documentação probatória cabível para os jornais de lançamento. Quanto à falta de declaração, claro está que, confirmada a existência de fatos geradores, seria necessária a sua inclusão nos mesmos de GFIP para o correto oferecimento de tributação. Uma vez que essa declaração é obrigatória e notificação não procedeu ao seu correto preenchimento com todos os fatos geradores, além da constituição do crédito tributário devido na CLV, foi constatada a lavratura na mesma fiscalização de auto-infração por descumprimento da obrigação acessória, CFL 68, autuado no processo administrativo tal, e será apreciado nesta mesma sessão de julgamento, pelo mesmo relatoria deste mesmo conselheiro. Sem razão recorrente em todos os seus requisitos de mérito apreciados. As estimações são realizadas no endereço eleito. Quanto à retroatividade benigna, há fatos geradores anteriores à alteração da lei. Então, deve ser aplicada a portaria conjunta número 14. Finalmente, concluo que, plenamente apreciado, teve todas as razões recursais afastadas, preliminares e meritórias, com exceção da decadência parcial constatada. Sendo impertinente o cancelamento total do débito. Deve ser reconhecida a decadência do levantamento anterior de setembro de 2002, inclusive. Além de ser recomendada a apreciação do cabimento da retroatividade benigna no momento da implementação do presente acordo. Dispositivo. Senhor presidente, encaminho no seguinte sentido. Não conhecer as matérias em dúvida contra fisco com imparcialidade de julgamento. Dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento do período de 1 de 2002 a 9 de 2002, inclusive, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a portaria. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok. Ele chega a pedir a retroatividade benigna ou não? No formulário dele? Ele pede a decadência. Não especificamente a retroatividade benigna, mas reconhecida a decadência, eu acho cabível a retroatividade, não? Eu acho que isso aí vai ser implementado lá na origem. Se ele não pede, Sim. não tem necessidade. A portaria, a FB é obrigada a implementar. Sei. Não vejo necessidade de colocar assim. Tipo... Mas o senhor entende que eu retiro do voto ou que eu retiro, inclusive? No voto você inclusive? pode deixar mencionando que do dispositivo. Na acordo, do dispositivo. Mas como não, ele eu que não vi aqui na tua leitura do pedido do recurso voluntário não tem nada, então não o senhor tem razão. Ninguém. Então, o senhor tem razão. Uma coisa a menos aí para. É que, na verdade, senhor presidente, é uma fiscalização extremamente complexa. Uhum. Os temas são simples, mas os senhores vão ver que não foram poucas lavraturas. Mas, enfim, sim. É claro que simplifica. Mas normal era, naquela época era assim mesmo, né? Antes da junção era 10 autos de infração, processo diferente, como a gente sabe. A Ludmila, ela queria fazer um apontamento? Não? Tá. Dúvidas, senhores, em relação a questões, tirando esse apontamento aí que eu coloquei, que aí o doutor ele vai retirar aqui, vai ficar só na decadência, né? E não está conhecendo aquelas matérias
por força da preclusão. E em relação às outras questões, o Mário tem uma questão para levantar. Mário, por favor. Obrigado, presidente. É só uma dúvida aqui, o conselheiro Ricardo. A questão dos 15% da cooperativa, não seria o caso de reconhecimento, não, porque foi afastada o artigo 22, inciso 4 da 812, foi declarado inconstitucional. Não seria o caso de afastar essa tributação, não? Seria alguma coisa específica? Está sem microfone. Está sem microfone. Não há nos autos, doutor Mário, realmente especificação no pedido do recurso quais seriam, a comprovação de quais seriam os valores pagos cooperativas, não. É apenas o auditor, ele na lavratura, ele indicou no conjunto da obra que estaria incluído relativa a cooperativas médicas. Tá, mas não tem nenhum levantamento específico? Geralmente Não. Se a gente for ver aqui os levantamentos desse caso, isso está ele fala na página 13. De táxi. É cooperativo de táxi. Bem uma olhada, eu estava... Pois é, eu não encontrei especificação de valores em relação a isso, e ele não se contrapõe, assim, olha, essa cooperativa foi uma coisa muito genérica. Eu vi aqui, no item aqui da impugnação, ele fala, cooperativa de táxi configura-se como ajuda de custo, não tem natureza remuneratória. Então, de certa forma, ele se contrapõe, e isso aí foi decisão, né, de afastamento mesmo, com base naqueles artigos lá da Constituição. Eu entendo, mas realmente para mim não cabe não, porque essa ajuda de custo, ele não fala, veja como é a minha posição. Ele coloca nessa cestinha ajuda de custo tudo que ele não pagou na forma de tributação, de aplicação da contribuição. Entende? É assim, não, tudo que eu pago fora da folha E não especifica claramente, não há juntada de todos os recibos, não há juntada de todas as especificações. Isso estava lá nas contas só, e pronto, sem comprovação se isso realmente era. É por isso, não só que eu não me atentei, mas é por isso que eu continuo mantendo a minha posição. Pelo que eu entendi, não há um levantamento específico de cooperativas. Existem alguns pagamentos de ajuste de custo que estariam, em tese, vinculados a pagamentos através de cooperativas, mas isso não está discriminado, não foi discriminado assim claramente, nem na auditoria fiscal, nem pelo próprio impugnante. O levantamento foi feito em conta contábil, em que era juntado tudo. Então, o auditor pegou tudo que na conta contábil ele dizia como ajuda de custo e lançou. Sim, passa a palavra para o Caio, por favor, Caio. Ele pediu a palavra. Com relação a essa matéria, eu estou verificando aqui no Fundamentos Legais do Débito, página 93, ele tem lá especificamente contribuintes individuais, contribuição descontada por empresa cooperativa de trabalho. E aí ele tem as competências específicas a que se referem essa fundamentação legal, tá? Então, ele indica aqui... Qual a página? Desculpa, Caio. Página 93, bem no finalzinho dela. Só que eu estou achando aqui que a fundamentação é outra. Ela é artigo 12, inciso 5 da 8.212. Eu estou achando bem estranho isso, porque eu ainda não abri a lei para ver o que é esse... Porque a declaração de inconstitucionalidade é o inciso 4º do 22. Aí eu estaria concordando com o Mário, mas a fundamentação legal desse lançamento aqui é artigo 12, inciso 5, artigo 21, artigo 28, né? Lei 812, não cita o 22. Justamente o 28 em questão daquela cestona que foi colocada como ajuda de custo. Acho que é a questão da ajuda de custo.
O que eu estou querendo destacar é que na fundamentação legal dessa rúbrica específica, não consta o artigo 22, inciso 4º da Lei 812, que foi o artigo declarado inconstitucional. Que é aquela declaração. Eu tenho isso bem de cabeça porque está num dos meus processos e eu, inclusive, apliquei sem o contribuinte questionar, né? Então, por isso que me chamou bastante atenção. Particularmente, eu acho assim que, na verdade, o que foi a glosa foi a questão da ajuda de custo, né? Então, assim, se houvessem valores ali especificados em relação ao cooperativo de trabalho, que o contribuinte discriminasse e pedisse especificamente que, tendo em vista a decisão, a gente excluísse, eu acho até que seria o caso, mas a gente fazer isso aqui sem estar claro quais são os montantes, e eu acho que a gente estaria indo adiante um pouco. E a questão propriamente dessa matéria, em tese, pelo menos o contribuinte sequer levantou como um fundamento jurídico para o auto ser questionado. Só para complementar, o artigo 12 da Lei 812, ele lista quem são os segurados obrigatórios. Tá? Então, ele vai no inciso 5º, contribuinte individual. Então, a fundamentação legal aqui é de que ele enquadrou aquela cooperativa de trabalho, o mototaxista aí no caso, né? Isso? Motofretista? Não, motofretista não. Cooperativa de trabalho, ele coloca como benefício ao reembolso, então, a parte isenta, paga... É isso que eu estou querendo dizer. Na fundamentação legal que tem, na página 93, ele coloca especificamente contribuinte individual, contribuições descontadas pela empresa, cooperativa de trabalho. Então, o que ele fez? Ele considerou que aqueles pagamentos, aquela pessoa, foram considerados como pagos a contribuinte individual, que é o cooperado. O cooperado é a contribuinte individual. Por isso é que ele fundamentou no artigo 12, inciso 5 da 8.212, e aí ele combinou com o artigo 21, artigo 28.3, artigo 30.2. E não fez relação ao pagamento feito à cooperativa, que é o artigo 22, inciso 4º. Então, me parece que não tem aplicação, nesse caso, aquela declaração de inconstitucionalidade, porque o fundamento legal aqui é diferente. Ok. Mário, se puder, então, fazer seus sim, presidente. É só um detalhe aqui, eu acho que aí tem umas diferenças, né? Porque como o recolhimento da cooperativa ele é distinto, ele não paga, não é questão de ser contribuinte individual nem nada, né? É uma contribuição específica que foi criada na época, ali de 15%. Então, não tem essa discussão. Eu estou vendo aqui no DAD, né, Dispositivo Analítico de Débito, por enquanto, eu estou folheando aqui muito rapidamente, claro, na folha 19, você tem aqui um item específico que fala cooperativa de trabalho e a alíquota de 15%. A priori, é o único que eu encontrei. Talvez seja o único também, que esse aí é um taxista, né? Deve ser um táxi, eventualmente, que foi contratado, mas consta aí essa rubrica específica, né? E apontado como cooperativa de trabalho. É a única que eu estou encontrando aqui no DAT com essa alíquota de 15%. Então, não sei se seria o caso da gente excluir, né, especificamente esse que está apontado aí, que aí foi um levantamento do próprio auditor, né, que está indicando, ele é o único que está indicado aqui realmente no DAT. Caio, quer falar? Sim, desculpa. A indicação parece toda, esse lançamento específico que você está citando, parece realmente aquela contribuição, 15%. Só que isso deveria estar relacionado no acréscimo nos fundamentos legais do débito. E não consta no relatório de fundamentos legais do débito esse pagamento. Ah, não, tá aqui. Achei. Só confirma para mim, Mário. Essa competência que você viu é a 2/2004? É? Então tá aqui, ó. Fechou. Folha 94.
Folha 19 no DAD e agora 94. E agora, legal, na folha 94, ele tem a fundamentação legal específica, artigo 22, inciso 4º, e ele dita a competência, 2 de 2004. Então, eu acho que é perfeitamente identificável. E aí eu acho que tem razão de excluir. É R$8, mas enfim. Não só, a minha preocupação, gente, é um pouco no sentido assim, o contribuinte, existe, vamos falar em tese, tá? Tirando esse caso aí, mas o contribuinte não traz nenhum argumento específico em relação a um fundamento jurídico de uma decisão suprema, qualquer, em relação a um caso concreto. Aí, evidentemente, de repente, o relator ele não analisa, talvez, a questão por essa ótica, e a gente encontra no processo lá folhando os autos aqui na sessão, a gente encontra um pagamento aqui ou um outro pagamento ali que se aplicaria uma decisão para excluir. Fica um pouco complicado isso aí, se a gente, porque não foi fundamento do lançamento, não foi fundamento da... Não estou dizendo que está errado, no sentido de que, bom, se já exclui, mas a gente está excluindo um porque não exclui outro, vai ter de fazer um exame detalhado dos autos para fazer esse apontamento mais perfeito. Vocês estão entendendo a questão? A gente está fazendo uma coisa que meio de ofício, o contribuinte não... Existe uma decisão que é para tirar, tá? Decisão do Supremo. Mas se a gente, cada caso concreto, a gente for tentar verificar na hora do julgamento, procurar detalhes ali, sem ter o contribuinte colocado aqui como um fundamento jurídico da sua impugnação, eu acho que é bastante complicado. A gente vai ficar travando julgamentos aqui, verificando DARF na hora ali. O contribuinte nem argumentou isso, se fosse alguma coisa que ele tivesse trazido, mas a decisão do Supremo tem que aplicar. Bom, se for por aí, a gente vai ter... Em cada caso concreto, vai ter sempre, volta e meia, vai ter uma decisão suprema, a gente vai ficar fazendo verificação aqui na hora do julgamento. Isso aí eu acho bastante complicado, a não ser que aí seria o caso até de pedir uma vista, e quem estiver realmente querendo fazer essa verificação e achando que essa decisão é aplicada assim, de ofício, e a gente, independentemente do argumento do contribuinte, sabe? Só queria fazer essa ponderação para vocês. Tudo bem, esse caso vocês identificaram o DAF, mas pode ter outros aí no processo. E aí, como é que fica? A gente vai identificar um, vai identificar outros. Esse trabalho é bastante complicado para ser feito numa sessão de julgamento, tá? Eu não acho que seja, particularmente, eu não sou muito, tendo em vista, simpático assim, mas enfim. Ludmila, queria fazer um apontamento aí, por favor, Ludmila. Breve apontamento, e tem ainda o problema do julgamento extra petita, né? Amanhã essa decisão pode sofrer uns embargos. Exato. Da Fazenda, por a gente ter apreciado algo além dos contornos colocados pela LIDE. Não é matéria de ordem pública. Se fosse uma matéria de ordem pública, tudo bem. Eu acho que não tem nem repercussão geral. Essa decisão não tem repercussão geral. Foi repercussão geral? Não. Não, foi repetido? Foi repercussão geral. Foi repercussão geral, né? Inclusive nós temos diversos julgados do CARF aplicando o artigo 62 para esse caso, para pagamento. Posso fazer uma pequena observação? Só fazer aqui, mas tudo bem, concordo contigo, mas são casos em que pelo menos o contribuinte está alegando isso, está colocando isso na LIDE de uma maneira clara, existe um levantamento claro, relacionamento aqui, o fiscal ele fez uma autuação de cooperativa de trabalho lá, ele faz isso, você sabe também quanto eu. Fazem, aí tudo bem, ainda que aí está uma coisa discriminada claramente, a gente sistematizada dentro da auto-infração, a gente, mesmo que o contribuinte não alegue, tá, a gente está vendo lá na auto-infração, levantamento cooperativo de trabalho, existe uma decisão suprema, vão aplicar, até porque é uma repercussão geral. Agora, na hora de uma situação que pode estar envolvendo, a gente ficar procurando a DARF, guia e situações aqui, eu acho bastante complicado, sim, entendeu? Até porque a gente achou agora nesse processo, no exame superficial, a gente achou uma guia que corresponde às outras todas, que a gente não está achando que a gente teria de olhar, já está olhando para tem que ter um tratamento isonômico, vai ter que olhar o processo inteiro, ver um por um para ver se ali todos aqueles pagamentos são guias. Eu sei que a intenção é boa, sabe, mas eu acho complicado isso aí, para fazer uma sessão de julgamento, gente, para a sessão, vou passar agora a sessão inteira verificando todos os documentos que tem no processo para ver se acha. Eu acho que isso não dá para ser feito assim. Tá? Eu gostaria de destacar por que eu manteria. Folha 5 do meu voto, existe a transcrição da impugnação, onde a interessada fala assim, dos valores que não teriam sido declarados, ele fala que
assistência médica, cooperativa de táxi, são ajuda de custo. Não, sim, mas isso aí eu acho que não atrapalha, porque se essa É que isso confirma, isso confirma o que o senhor disse, que ele não se contrapõe. Não, estou dizendo só assim, mas em tese, assim, né, fazendo contraponto aí, até, se essa ajuda de custo for paga dentro de uma sistemática de pagamento a cooperativa, viabilizar as cooperativas de trabalho, seria, em tese, também não prevaleceria do mesmo jeito. Eu só digo que esse tipo de análise que está sendo feito assim é bastante complicado de ser feito assim, numa ação de julgamento, a não ser que se peça a vista do processo, tá? Aí tudo bem. Só a colocação é essa, tá, Mário? Eu sei que a intenção é boa, a gente quer fazer a coisa certa aqui, em termos de aplicar as repercussões gerais, etc., mas acho que tem o princípio da congruência, o princípio da demanda, que o contribuinte tem que pedir, e a gente tem que estar bem caracterizado na lista, tem que estar discriminado na auto-infração que foi feito aquilo, assim, de uma maneira segmentada, para que a gente possa fazer, até não por pedido do contribuinte, mas por uma aplicação de súmula, que do artigo 62 do RICARF, mas tem que estar claro discriminado, porque senão na sessão a gente ficar catando aqui não tem, aqui não sei o que, fica bastante complicado, tá? Salvo se for vistas. Dentro de uma sistemática de vistas não tem problema. Aí quem pede vistas fica com o ônus aí de verificar detalhadamente, trazer isso para a sessão de julgamento de uma maneira sistematizada. Não tem problema nenhum com isso, tá? Ludmila, apontamentos finais aí, depois vamos passar para a votação, então. Só para falar que o fato do julgamento ser em repercussão geral, não vejo nenhum motivo que enseje uma aplicação automática dele se não for suscitada, a não ser que seja matéria que pode ser de ofício. Então, não vejo nenhum problema nesse caso aqui, não. Continuo achando que extrapolaria. Bom, enfim, eu vou passar a votação, então, evidentemente, quem quiser manter o posicionamento sim, mas aí, bom, fica à vontade, né? Fazer o quê? Mário, por favor, como vota? Dois detalhes. Primeiro, assim, só lembrando que eu levantei isso aí porque o relatório, logo no primeiro parágrafo, ele aponta para isso aí. Ele falou, quais são as realidades? E uma delas é a contribuição da empresa de 15% sobre nossos cais. Então, não foi pensando o processo, no relatório está dizendo que está sendo cobrado isso. E aí o contribuinte, ele contesta essa cobrança. Mesmo que ele não fale da inconstitucionalidade que foi declarada, ele contesta a cobrança. Ele fala assim, não concordo em pagar sobre esse valor. E aí tem a decisão do Supremo, né, com repercussão geral, com base no 543. Então, eu acho que é o caso de aplicação, sim, porque baseado no artigo 62, parágrafo 2º do regimento interno. Ok. Como ficaria os positivos? Então, eu votaria, e aí eu nem pensaria, só votaria excluindo também a rubrica relativa a cooperativa de crédito, a cooperativa de trabalho. Mas existe uma rubrica clara nos autos associado? Aqui no relatório está dizendo, o auditor fiscal incluiu isso aí, falou, contribuição de empresa sobre a nossa carga de fatura. A gente está cobrando algo que a gente sabe que é indevido, porque foi afastada essa cobrança. Então, aqui tem uma rubrica só. Isso aí, eu não teria verificado se tinha. Aqui está dizendo que tem. Então, eu afastaria a aplicação sobre essa rubrica especial. Aqui tem uma no período 3/2002, né? Agora eu já me perdi. 2/2004. Tá? Então, eu afastaria, mas eu não me importaria nem de apontar a competência. Eu apontaria a rubrica aqui que ele fala, ó, BCNF Cooperativo de Trabalho. Então, eu estenderia um pouco mais o provimento no sentido de afastar também essa cobrança. Ricardo não concorda não, porque tem decisão, uma repercussão geral, e aqui está claro, separado o valor relativo a essa rubrica especificamente. Não, infelizmente não, doutor. Eu manteria meu voto. Ok. Não, tranquilo. Eu estou falando tudo isso aqui, gente. O processo aqui saiu do ar, tá? Eu tive de reiniciar o computador. Então, agora eu estou reiniciando. Eu não sei em que medida
está sendo possível identificar claramente essas rubricas. Tá? Eu quero que vocês entendam a minha colocação. Eu acho só que, se não está claro as rubricas associadas a isso aí, para a gente tentar catar coisa aqui, assim, pensar, catar o tempo que quiser, eu acho bastante complicado. Ok. Agora, se o doutor Mário está achando que está claramente identificável aí o que está, voltando para a execução lá na fiscalização, dá para ser identificado aí, claramente excluído isso aí da base de cálculo, então é uma ponderação aí que tem que ser respeitada também, né? Martim, como vota? Eu acompanho a divergência do doutor Mário. Ok. Bom, Ludmila? Eu faria essa limitação, né, da apreciação das matérias do recurso. Então, eu daria um provimento em menor extensão? Acompanharia em menor extensão? Seria isso? Você acompanha o relator, né? Eu acho, né? Estou abrindo aqui tudo, gente. Deixa eu reiniciar o computador. Não, porque essas questões, essas análises que o Ricardo faz, isso teria impacto, não teria, Ricardo? Então, o que sairia do que você está dando provimento se eu não fizesse essa análise? Sairia algumas rubricas, quando levantou o doutor Mário. Se ele realmente destaca no relatório e foi constatado isso, relatório não, no discriminativo foi constatado isso, vai ter que ser retirado algum valor, indicando qual é a rubrica. Nossa, então nós estamos com 3 alternativas aqui. Eu não entendi muito bem qual é a tua... a gente está complicando uma coisa que não... Enfim. Acho que é tudo igual do Ricardo, não? Eu não entendi a sua diferença em relação do Entendi. Ricardo. Tá. Não, o Ricardo falou que tiraria se eu não analisar. Não, eu não tiraria. Então, mas se eu não analisar as matérias que você está suscitando, que tem decidido em repercussão geral, o que mudaria em termos de impacto? Eu acho que a senhora está indo no mesmo caminho, doutor Ernest. Não, olha só, eu acho que você não está se expressando bem, Ludmila, que eu também não estou entendendo muito bem o que você está querendo. Na verdade, a diferença aqui é o seguinte: o Ricardo não está acatando todo esse raciocínio, né? Ele está mantendo o voto dele, só está reconhecendo a decadência. O doutor Mário, pelo jeito acompanhado pelo Mário, eles estão entendendo que é possível tirar da rúbrica, dentro de algumas das rúbricas do lançamento, existem valores que são de cooperativo de trabalho, que tem influência aí da repercussão geral, e eles acham que é possível, na hora de implementação do acórdão, ser feita essa exclusão pela fiscalização. Não, eu acompanho o Ricardo. Tá? Então, você acompanha o Ricardo? Ricardo. Tá, ok. Então, isso que eu estava achando isso, mas... Desculpa. Então, tá. Não, tudo bem. Caio? Bom, eu vou acompanhar a divergência levantada pelo Mário, inclusive porque eu tenho experiência na retificação desses débitos, está perfeitamente identificado isso no relatório DAD, está perfeitamente separado isso por rubrica, há uma indicação legal expressa com relação a uma contribuição que já foi declarada inconstitucional. É facílimo de fazer essa retificação no sistema, tá? Basta abrir o débito e ir excluindo uma por uma daquele levantamento, não há dificuldade nenhuma, tá? O valor está totalmente separado, então eu voto pela divergência. Leonan? Eu acompanho a divergência. Juliano? Acompanho a divergência, presidente. Ok. Eu vou acompanhar a divergência pelas conclusões, tá? Como os senhores estão convictos que é possível fazer essa discriminação de uma maneira clara e que isso está mais ou menos firme nos autos. Eu tenho minha dúvida se realmente seria o caso de conhecer de ofício, mas, enfim. Oi? Podemos apostar claramente a competência 2 de 2004, cooperativo de trabalho. É só 2 de 2004, que aí já fica um voto mais enxuto. E dentro do levantamento, ele tem uma rubrica específica para esse valor. Isso. Então, basta a pessoa que vai fazer a retificação, abre isso daí, vai lá e exclui aquela rubrica. Pronto, zerou. Ok. Então, Antes da proclamação. Ok.
existe o retorno desses autos, retorno com voto vencedor. Bom, nada, desculpe. Tudo bem. Está com a palavra ainda, tá, ô, Ricardo? Mas tudo bem. Então, ficou, por maioria de votos, ficou da parcial provimento ao recurso. Deixa eu só aqui. Quer dizer, conhecendo parcialmente do recurso, exceto quanto aquelas matérias novas, na parte conhecida, dá provimento parcial para reconhecer a decadência de janeiro de 2012 a setembro de 2012, inclusive, e para excluir, aí eu quero que vou passar esse voto vencedor, fica para o Caio, tá? Que aí você, se é possível, aí até amanhã você me passe exatamente qual seria o dispositivo de encaminhamento aí que vocês estão colocando, tá? Quer dizer, exclusão exatamente do que além, quer dizer, eu entendi que são os valores associados à cooperativa de trabalho, está registrado na gravação, mas que vocês isso tem que constar na ata, num dispositivo claro, tá? Então eu peço para vocês depois me mandar, ok? Então vamos passar para o 113, eu volto pelas conclusões com a divergência, dadas as especificidades aí do caso, e vamos para o próximo, que seria o 113. 113. A sua parte seria só... O Caio quer falar, por favor, Caio? Não, eu apertei errado, desculpa. Está apertando errado ainda, que está aparecendo toda hora, Caio. O outro é o 113? 113. Ok, por favor, com a palavra, Ricardo. Mais um recurso voluntário contra a NFLD, da mesma fiscalização, né? Agora são contribuições da empresa também para o SAT, relativos a terceiros, calculados sobre valores pagos a título de reembolso de vale-refeição e vale-alimentação e refeição, ou vale-transporte. Em sua ciência do relatório, retiro o quê? Quais são os levantamentos? Valores pagos em pecúnia a título de reembolso, que não foram declarados em GFIP. Transportes em pecúnia não declarados em GFIP. Contribuição de segurados empregados sobre os pagamentos a que se referem os levantamentos acima destacados. Na impugnação, pede decadência, fala que as diretrizes do PAT foram fielmente seguidas e a GFIP restringe-se àqueles que decorrem da recompensa financeira ao empregado. Vale transporte, ainda que pago em dinheiro, não configura remuneração, e conclui que jamais furtou o pagamento de refeição e transporte e fez integral observação de ditames legais. Decisão ACOR, manutenção integral do lançamento. E, novamente, da decadência, eles apontam que não existe pagamento. Quanto ao recurso voluntário, insiste na decadência, repisa os argumentos e, novamente, fala em dúvida contra fisco e imparcialidade do julgamento. Indica o endereço do patrono. Então, o que já foi apreciado em outros, ele se repete, não é? Os argumentos aduzidos são os mesmos, não serem apreciados, e o prazo decadencial, embora o posicionamento da DRJ, né, eu compreendo que eventuais recolhimentos efetuados de janeiro a setembro de 2012, inclusive, no qual pode ser avaliada a decadência no artigo 150, parágrafo 4º, estão consubstanciados na RDA. Deve ser decadência parcial de 1/2002 a 9/2002. No mérito, pagamento de vale alimentação em pecúnia, sem inscrição no PAT. Foi constatado que, dentre as constatações desses pagamentos, deve ser destacado que, hoje, o Conselho entende que, independe da inscrição no PAT, fornecimento de alimentação in natura. Então, não configuraria incidência se fosse in natura. Mas, ao contrário, o senso, impeditivo para isenção do pagamento de alimentação na espécie, não é a fática a falta da devida inscrição no PAT, como apontado pela Conselho, mas sim o pagamento do mesmo em pecúnia, sem qualquer comprovação de fornecimento de alimentação in natura. Em relação a terceiros geradores, foi constatada a falta de declaração em GFIP, uma vez que a declaração obrigatória e notificada não procedeu seu correto, foi lavrada o auto de infração competente. Agora, quanto ao vale transporte em pecúnia, temos a súmula CAF 89. Deve ser reconhecida a razão recorrente no segundo e derradeiro tópico recursal, devendo ser excluído na FLD o lançamento VT integralmente, que baseou-se em valores presentes nas folhas fiscais de serviços a título de vale transporte,
E, parcialmente, o levantamento CSA, contribuição do segurado arbitrado, envolveu valores arbitrados em 8% relativamente à contribuição dos segurados empregados sobre os valores a que se refere o levantamento VT. E intimações não devem ser feitas ao patrono. Assim, para os salários geradores ocorridos a 3 de 2002 e 2008, a autoridade responsável pela execução do acordo deverá observar o princípio da atividade benigna, ok? Portaria conjunta. 41. Conclui-se que o presente recurso é possivelmente apreciado, razões recursais podem afastadas, exceção da decadência parcial constatada, em relação aos meritórios, afastados argumentos relativos à isenção do vale-refeição pago em pecúnia, acatados relativos ao vale-transporte, também pago em pecúnia, sendo pertinente o cancelamento parcial do débito. É recomendada a apreciação do cabimento da atividade benigna. Dispositivo de onde eu vou retirar a aplicação da retroatividade benigna, conforme portaria, que já vimos no outro. E suposto, voto em não conhecer as matérias em dúvida contrafísico e imparcialidade do julgamento, e dar provimento parcial ao recurso, no sentido de reconhecer decadência dos lançamentos no período de janeiro de 2002 a 9 de 2002, inclusive, na exclusão integral do lançamento VT, na exclusão parcial do levantamento CSA, em relação aos pagamentos a que se refere o levantamento VT. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, obrigado. Dúvidas, senhores? Caso mais simples esse aí, né? Vale transporte. Então, vou passar a votação, Mário. O Caio pediu a palavra? O Caio pediu a palavra? Pediu a palavra, Caio? Não. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe. Eu acompanho também. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho também. Juliano? Acompanho o ilustre relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unanimidade. Ficou conhecimento parcial. Reconhecer a decadência de janeiro a setembro de 2002 e exclusão integral do levantamento de VD e parcial do levantamento CSA. Correto? Vamos passar, então, próximo qualquer. Podemos fazer um intervalo? Declaração, 10h07. Tá, podemos fazer um intervalinho. Bem lembrado, obrigado. 10 minutos, tá, gente? Depois a gente volta. Obrigado. Interrompendo a gravação aqui, então.